Olá, sejam bem-vindos a mais um programa Flores do Campo e a edição de hoje ela é muito especial. Eu estou gravando ela direto da Fenamilho em Patos de Minas, que é a nossa sede oficial da nossa segunda temporada. E hoje aqui do Parque de Exposições eu quero contar para vocês histórias de mulheres que estão aqui na Feirinha do Agricultor contando a sua trajetória de empreendedorismo, de negócio no agro, no campo, mas de um jeito único, de um jeito especial, que envolve toda a sua família. Vocês vão conhecer histórias que vão tocar o seu coração, que vão te emocionar e vão fazer diferença no seu dia e na sua vida. Se você conhece essas mulheres, curta, comenta, compartilhe. E se vocês não a conhecem, comenta aqui, me conta. A gente precisa de outras mulheres que fortaleçam outras mulheres que querem crescer e prosperar no campo. O Flores do Campo tem uma missão muito especial, que é exatamente dar voz e visibilidade para as mulheres que ainda não têm protagonismo e o palco que merecem para dividir as suas trajetórias de vida e de negócio. Eu sou a Ceci Mota, você vai acompanhar tudo aqui no meu canal do YouTube e também no Instagram, @_Ceci Mota. Eu sou a Maria Elisa e ela é minha filha, a Maria Fernanda. Nós somos do município de Presidente Olegário, distrito de Galena. Nós produzimos iogurte artesanal, iogurte Galena. Olha só! Mas eles me contam, você sempre fez iogurte? Não, nós começamos recentemente. Como é que foi esse processo? Conta pra gente. É difícil, né? Muito difícil. Porque a gente começa mais pela vontade. Sim. Aí depois a gente o trabalho diário, né? Na tentativa da gente colocar valor no nosso produto, porque a gente já tira, meu marido a vida inteira trabalhou com leite, produção de leite, só porque o produto, o que a gente fazia? A gente pega o leite e passava para os grandes laticínios. Então a gente ficava com todo o trabalho, né? E não agregava valor. Então foi nessa intenção que a gente começou a produzir o iogurte para inserir, né, o valor no leite. Tem quanto tempo vocês começaram? Nós começamos tem 1 ano. E como é que foi isso? Você acordou um dia e falou, eu vou fazer iogurte? Não. Isso foi pensado, discutir. A gente começou com a consultoria. A gente tem uma consultoria que acompanha a gente há 5 anos na fazenda. Legal. E aí enquanto vocês tiravam leite normal lá. Isso. E aí, quando essa consultoria foi fazendo as contas, e a gente foi vendo que as coisas não fechavam. Sim. As contas não fechavam. Sim. Então a gente precisava agregar mais valor para a gente não ter que abandonar aquela atividade. Porque eu falei, Hernani, olha, sempre a mulher faz as contas em casa. A mulher que planeja. Aí eu falei com ele, olha, se a gente não fizer as contas e não fechar, nós vamos parar com a atividade, tirar leite. E foi mas ele cresceu tirando leite. A gente viveu a vida inteira na roça. Eu sou filha de produtor rural, ele também é filho de produtor rural. E a gente não quis parar com essa atividade. Então, por isso que a gente falou, não, já que lá na ponta os produtos, os derivados do leite têm maior valor, então vamos produzir a gente aqui mesmo, que a gente mais sabe fazer é trabalhar. Exato. Você trabalha muito, né? Muito. Eu sempre falo, trabalhar dá trabalho. Trabalhei muito mesmo. E lá em casa todo mundo, um programa de agricultura familiar, né? Então sou eu, meu marido e a minha menina que fica ali e vai se envolvendo, vendo as coisas, né? Então, assim, a brincadeira vira estar ali do nosso lado, né? Vai aprendendo. E vai aprendendo. Maria Fernanda, conta pra mim, pra todo mundo que tá te assistindo, como que é ajudar o papai e a mamãe lá na fazenda? Às vezes não é tão legal. Por quê? Não, então já começa me contando por que não é tão legal. É porque às vezes eu quero mexer no telefone, brincar, e às vezes eu não quero. Mas na atividade de tirar o leite eu sempre estou lá disposta, porque acaba as coisas que eu brinco sem estar brincando. Entendi. Colocando os bezerros mamarem, às vezes eu me divirto naquilo, às vezes eu brinco naquilo.
Essa é a parte ruim, então. Que às vezes você fica se mexer no telefone, que você às vezes não consegue brincar com o que você gostaria. E a parte boa? Agora você vai contar pra mim, você vai contar tudo, tá? A parte boa é que eu me divirto, eu me sinto livre naquela atividade e eu me divirto assim, eu me sinto livre para fazer o que eu bem quiser, o que eu quiser naquele momento. Que maravilha. E você gosta das vacas? Gosto. O que você mais gosta das vacas? Porque elas são mansas, porque elas me entendem quando tipo, eu estou com medo delas. Às vezes, para colocar a ordenha, eu estou com medo delas. Elas me encorajam e eu coloco. E você tem alguma preferida? Tem. Conta pra gente qual que é. A fumaça. É? E que cor que a fumaça é? Ela é preta. Toda pretinha? Toda preta. Jura? E por que você gosta mais dela? Porque ela nunca dá coice nesse pé de cá. Ela sempre dá no pé de lá. Então não tem perigo de me acertar. Aí você já aprendeu? E ela deixa montar, se quiser. Se ela estiver bem quieta, se ela estiver deitada, por exemplo, ela deixa montar. Então ela é quase sua amiga. E as bezerrinhas? As bezerras, elas não deixam chegar perto. Não, elas são mais bravas, né? E a minha cachorra me ajuda. É? E como é que chama sua cachorra? Nina. O que a Nina faz pra te ajudar? Ela é bem amorosa. Ela me ajuda, tipo assim, se o gado estiver muito longe, ela traz pra perto de mim. Jura que a Nina faz isso? A Nina é muito especial, então. Que coisa boa. Muito bom. E a vida vai assim, vai passando. Acho mais difícil que nós temos. Por quê? Produtor rural, ele não tem essa cultura de ir atrás do cliente, né? Então, assim, você tem que fazer tudo. Você tem que produzir, você tem que começar a tirar o leite, tratar das vacas, produzir o iogurte e depois sair e comercializar. Então, e a cultura, a produção leiteira, ela é um serviço todo dia. Então, mesmo tempo que você tem que estar lá vendendo, você tem que estar aqui tirando leite, tratando as vacas. Então, essa é a dificuldade, sabe? E hoje você vende seu iogurte aonde? Hoje nós estamos em fase de certificação. Na reta final. Eu acho que a gente consegue o selo nos próximos dias, que a gente já teve um retorno, né? Nós vamos ser certificados pelo CISPAR. Inclusive o prefeito da nossa cidade foi presidente do CISPAR. E aí a gente já tem o laudo final, da vistoria final. Nos próximos dias a gente vai poder vender em 21 municípios da região. Gente, que maravilha! Então, vocês vão ter que trabalhar dobrado para dar conta da demanda. Com a graça de Deus. Maria Elisa, e agora que vocês já estão aí nessa fase de comercialização, quais são as suas expectativas daqui para frente? A gente, no início, a gente fica meio receoso, né? Porque a gente faz uma coisa com muito carinho, com muito amor, com muita dedicação, mas, na verdade, quem aprova isso é o consumidor, né? Então, assim, quando a gente chegou e apresentou, as primeiras vezes que a gente apresentou nosso produto no mercado, a gente ficava meio receoso. Mas agora não. Agora a gente já chega, a gente já tem a tranquilidade, né? Que todos os lugares que a gente chega, a gente já tem essa aprovação do cliente, essa oportunidade que a gente teve aqui na FENAMIG também. A gente ficou conhecido, né? A Maria Fernanda deu várias entrevistas aí e a gente conseguiu ter mais visibilidade. Então, assim, agora a nossa perspectiva, a nossa expectativa está muito boa, porque tem aumentado essa carteira de clientes, sabe? Nossa tendência agora é só melhorar. Exatamente. E assim, o iogurte tinha completamente diferente, né? Esses dias eu experimentei um, não aqui em Curvelo, onde gravei o programa, também tem uma produtora lá. E é outra coisa, não é igual do supermercado, é muito mais gostoso. Sim, porque ele é um produto, por ele ser artesanal, ele é feito de leite integral. Nós não trabalhamos com conservante,
Então, assim, é um leite natural mesmo, que a gente resguarda por essa qualidade dele. É um iogurte saborizado com a polpa da fruta mesmo. A gente trabalha com os sabores morango, coco e frutas amarelas, que é um mix de maracujá, manga e abacaxi. Ai, que delícia! E o natural. O natural também, ele é é só leite e fermento, né? Então ele é um clean label, né? Então é só 2 ingredientes e daqui a pouco a gente também vai trabalhar com leite sem lactose. Olha só! Nós estamos nessa expectativa de começar já. Mas mesmo quem é intolerante, eu sou um pouco intolerante à lactose. Esse iogurte que é feito natural, ele tem uma alta digestibilidade. Então, Sim. Quem é intolerante quando eu pode tomar sem medo. A gente tem vários clientes que a gente vende muito para pessoas da área de saúde, sabe? E assim, a gente sempre conversava e eles falavam, não posso tomar iogurte porque eu tenho intolerância à lactose e tal. E aí, depois de experimentar, muitos falaram, é engraçado, a gente não teve essa resistência, não senti nada, sabe? Por causa dessa questão de... Na verdade, às vezes a pessoa tem, junto com a intolerância à lactose, intolerância a conservante, de vários ingredientes. E ele não. O nosso iogurte, ele é o leite, o fermento e a fruta, só. Aí não tem como ser intolerante. Não tem adicionais. Né? Olha, maravilha. Maria Elise, Maria Fernanda, você sabe que nós podemos ficar aqui até amanhã conversando, né? Você me botar o nome de todas as águas da fazenda, apesar de você gostar mais da fumaça. A da fazenda, eu também tiro leite, sabe? Aí a que eu mais gostava, né? Ela já morreu, chamava Grampola. Ela era linda, ela deixava as nela também. Ela vinha lá do pasto, que tava Grampola, e ela vinha correndo embora. Eu quero que cada um vai dar um conselho. Vou começar pela Maria Fernanda. Vai ter um monte de flores assistindo a gente. Qual é o conselho que você dá para as crianças, para os adolescentes, para as filhas de produtores que estão nos assistindo e que estão lá na fazenda? O que você gostaria de passar de mensagem para elas? Se você quiser fazer algum produto, tenta, se não der certo. Você está no começo, aproveita. Você está no começo, você pode largar, mas se der certo, a minha ideia é te encorajar para você tentar, para você conseguir e para você não ser fraco. Porque se você ser forte, você aguenta. Você é testemunhado a melhor mulher do mundo. Se você trabalhar, se você conseguir, se você correr atrás dos seus sonhos. Que tipo, eu corri atrás dos meus sonhos. E tô aqui hoje, graças a Deus, por causa do meu sonho. Se eu não tivesse um sonho, eu não estaria aqui. Fazer diferente, qual é o conceito que você dá? É para não desistir do começo. O começo realmente, ele é um desafio e é um divisor de águas. Então, assim, às vezes a gente desanima, tem as dificuldades, mas é um passo por dia, né? Então, todo dia a gente olha... agora há pouco, eu e a minha cunhada, a gente estava olhando os vídeos ali de quando a gente começou a construção e tudo, e a gente olhando e falando, nossa, nessa época estava difícil e tudo. Sempre foi ali atrás, tem alguns meses só, né? Então, assim, é um passo de cada vez, aguentar, ter paciência, perseverança, né? Mas que no final a gente vai conseguir iniciar aos poucos mesmo, sabe? Mas é muito gratificante a gente ver depois, a gente ter essa, igual eu falei, essa renda a mais, essa valorização do nosso produto a mais, porque os produtos do campo, eles não são valorizados na medida que o tanto que dá trabalho fazer, né? Então, é não desistir e passar por essa fase do começo, né? Que é a mais difícil. Que é a mais difícil. E a Maria Fernanda, agora para a gente encerrar, falou uma coisa muito importante. Deus ajuda, né? Como Deus foi importante para vocês nesse processo? Eu acho que ele é a base de tudo, né? E eu falo assim, a representação de Deus no nosso trabalho, da mulher, é na família, né? Então, acho que assim, a gente, nas horas de desânimo, nas horas das dificuldades,
a gente acreditar que Deus cuida o tempo todo. Cuida da gente, cuida de nós, mulheres, que é o centro da família, né? E se cuida da gente, cuida de todo mundo. Cuida dos nossos filhos, cuida do nosso marido, né? Cuida de isso, dos animais e de tudo. Amém. Meninas, obrigada. Estou muito feliz. Nós que agradecemos. Vou compartilhar depois aqui no link, Instagram, que vocês vão encontrar. Tenho certeza que vai ser um sucesso. Agora, amém. Frutas. Ele é um mix de frutas, igual meu avô falou. Olha a textura, gente. Parece iogurte grego. Nossa, que delícia. Ui, amo maracujá. Ah, que delícia. Dá pra beber uma garrafinha assim no boot, né? Oh! Oi, meninas. Oi. Qual é o nome de vocês e de onde vocês são? Meu nome é Eduarda. Seu? E meu nome é Maria Paula. Maria Paula. E vocês são de onde? Nós somos de Lagoa Formosa. Ai, que especial. E o que vocês estão fazendo aqui na Finamilho hoje? Nós viemos representar nossa fazenda. E a fazenda produz o quê, Maria Paula? Queijo, leite. Ai, que delícia! Olha aqui o queijo dela. E me conta, vocês vieram representar a fazenda, mas vocês trabalham lá na fazenda? Sim. E o que vocês mais fazem lá? Eu gosto de ajudar muito meu pai e minha mãe a tirar leite. Fazer queijo. Vocês acordam cedo para ir na fazenda? Sim. 3 horas da manhã. Você também, Maria Paula? E aí? Aí vocês acordam cedo, tá o Sepultino? Sim. E vai pro ordenha. E vai pro curral. Aí vocês tiram leite e depois, o que vocês vão fazer? Depois do leite, a gente vai pra dentro e fica olhando a pequeno de vez em quando. De vez em quando a gente acaba de tirar leite e vai fazer os queijos. Vocês têm uma irmãzinha pequena? Sim. A Lorena. Como é que chama? Lorena. Lorena, quantos anos ela tem? 1 ano e 11. Ela é bem pequenininha. Maria Paula, e o que você mais gosta lá quando você tá tirando leite? A coisa que eu gosto mais é passar iodo, a coisa que eu faço. Você passa o iodo antes de tirar o leite ou depois do leite? Na ordenha? Na ordenha, depois que sai a ordenha. Aí você vai lá e passa o iodo. Entendi. E você, Fernanda? Eu gosto de arrumar a ordenha. E todas são mansinhas? Tem umas que é meio chatinha, mas é tudo tranquila. E eu fiquei sabendo que vocês duas têm uma vaca preferida no curral. Sim. Qual que é essa vaca preferida? É a Belinha. Por que ela é a preferida? Porque quando ela era pequena, eu amarrava uma corda nela e saía arrastando ela e ela vinha atrás de mim. Aí agora ela é tão mansinha que a gente pode montar nela. Mesmo ela estando em pé ou deitada, ela deixa a gente montar. Jura? Você monta nela, Maria Paula? Monto. E que cor que a Belinha é? Ela é Jersey. Então ela é tipo uma castanha. Ela deve ser linda. Realmente elas são muito fofas, né? E lá nesse dia a dia ajudando o papai e a mamãe, o que vocês acham mais difícil? Pelo jeito que eu já apareci horas da manhã, não é difícil. Não é. Não é? Então o que é mais difícil? Eu acho que é rapar as pistas. É a coisa, pra mim, é mais difícil. Você fala? A mesma coisa dela. Porque não é só rapar, né? Tem que tirar o esterco de lá, não tem? Que é rapar no rodo. Rapa na maquininha, depois rapa no rodo de novo. Chato, né? Acha praça. Vocês ficam muito cansadas? Fica. Que hora que vocês vão pra escola? Nós pegamos o ônibus 11 horas. Entendi.
aí vocês almoçam em casa ou almoçam na escola? Em casa. E aí vocês almoçam e vão pra escola? É. E quando vocês estão nesses lugares, vendendo queijo, o que vocês mais gostam desses lugares? O pessoal vindo provar o queijo, tendo mais sucesso, assim, vindo provar o queijo, é isso. E o povo gosta, Maria Paula, do queijo? Gosta bastante, sim. Vende muito? Vende. Ai, que coisa boa. E lá na Lagoa Formosa, vocês ficam aonde? Fica perto de onde? É, na Lagoa Formosa, no Capão das Canoas. Então é pertinho da cidade. É, pertinho da cidade. Que coisa boa. Meninas, várias pessoas vão nos assistir, outras filhas de produtores, os princesas igual vocês, que estão lá na fazenda. Eu vou começar com a Eduarda primeiro. Eduarda, o que você fala para esses filhos de produtor, para as meninas que estão na fazenda ou que têm vontade de ir para a fazenda? Qual é o conselho, a dica que você dá para eles? Siga seus pais e ajudem muito eles. E você, Maria Paula? Sempre siga o sonho, caminho. Sempre siga o caminho. E fácil, e gosta? Quando a gente faz um bigode, dá certo? Tá. Certo? Muito obrigada, meninas. De nada. Olha, a gente está aqui na finalmente. Beijo das meninas. Tchau, sim. Tchau. Oi, amiga! Oi. A gente já é amiga, nem começou. Essa reportagem nem começou a entrevista, a gente é sua amiga de infância. Já vale. Conta seu nome, de onde você veio e o que você faz. Meu nome é Irene, eu vim de Presidente Olegário e eu trabalho com torrefação, moagem e venda de café. E você, então peraí, você não é a produtora de café? Não. Eu compro cru e faço beneficiamento. Torra, moe, vende. Que legal. E você vende aonde? Porque a gente tá aqui em Patos, você falou que é do PO. Isso, eu vendo nas feiras. Eu faço feira em Presidente Olegário, Lagoa Grande e João Pinheiro. Que são essas feirinhas de produtor rural. Isso. Gente, que interessante. E aí tem os clientes que eu só envio. Por exemplo, tem cliente BH, Brasília, e eu só mando o café para eles. Gente do céu. Mas Irene, conta pra nós, a sua vida sempre foi com café? Você sempre trabalhou com isso ou não? Não. Tem 7 anos que eu trabalho com café. Antes eu era funcionária, eu era CLT e depois eu tive a oportunidade, uma oferta, de trabalhar com frango assado. Tá, mas pausa. Porque isso não tem nada a ver com café, então vamos voltar lá nessa história aí de ser funcionária. O que aconteceu para você deixar de ser funcionária e começar a vender frango? Tá. Eu trabalhava no local e eu tive um problema de saúde com a minha mãe. Eu fiquei com ela internada e quando eu voltei para o trabalho, eu fui demitida. E aí? Eu chorei. Quem nunca, né? Quem nunca. E aí, só porque essa demissão foi a melhor coisa que aconteceu. Aí eu tive a oportunidade de trabalhar com frango assado. Mas como é que foi isso? Você acordou um dia e falou, vou vender frango assado? Não. Aí depois que eu saí do trabalho, eu engravidei. E aí o bebê nasceu e nesse tempo eu estava recebendo a licença maternidade. E eu pensei, o que eu vou fazer com esse dinheiro, né? Aí eu pensei em algo para eu trabalhar em casa e não precisar sair, né? Porque até ele era bebezinho. E aí eu tive a ideia de vender frango assado. Nisso. E como é que você começou? Você teve a ideia e aí? O que aconteceu? O que aconteceu? Eu tinha feito um curso de hotelaria aqui em Patos. E eu tinha um professor muito especial, chamado Cláudio. Se ele ver essa entrevista, ele vai lembrar. E aí, eu tive a ideia do frango assado, liguei pro Cláudio. Falei, Cláudio, eu tive uma ideia e eu quero trabalhar com frango assado, mas eu preciso de umas dicas. E aí, ele falou assim, eu vou te dar as dicas do tempero. E me deu todas as dicas de tempero, como fazer. Falou, e você não vai chegar lá na feira e temperar esse frango lá, não.
Você vai temperar ele um dia antes, vai deixar ele marinando geladinho, fresquinho, para dar sabor nesse frango. Falei, tá bom. E aí assim eu fiz. E aí você foi caçar as coisas para assar o frango. Foi caçar as coisas. Aí eu não tinha, né? Eu não tinha com que assar esse frango. Mas um vizinho do outro lado da cidade, vizinho do outro lado, tá vendo? Ele anunciou uma máquina de assar frango no grupo da cidade. E tá, falei, é agora. Com o dinheiro da licença maternidade do Henrique, eu comprei a máquina. E aí eu avisei os amigos, os parentes, falei para todo mundo, gente, eu vou vender frango assado e eu preciso que vocês me apoiem lá. E a galera apoiou. Apoiou, mas foi um fracasso. No fundo desse fracasso, deu tudo errado, porque era a primeira vez, então o frango ficou branco, gente, branco. Ele ficou temperado, ele ficou saboroso, mas ele era branco. Você entregou mesmo assim? Entreguei e avisei a galera. Falei, galera, não deu certo. O frango tá transparente. E aí, como é que você fez? Fiz de novo. No outro final de semana eu fiz de novo. Só que antes, eu fui lá naquele cara que tinha me vendido a máquina e perguntei pra ele. Como que eu faço? Porque o frango não deu certo. E aí eu contei pra ele que ele tinha ficado branco lá, descolorido. Ele falou, não. Aí ele me deu todas as dicas, os macetes. E eu fiz de novo. E aí deu certo. Essa é a importância da gente ser humilde, né, Irene? Tem que pedir socorro. Saber pedir ajuda, né? Porque nem sempre vai dar certo, né? É verdade. E aí você começou a vender frango só pros vizinhos? Isso, só lá na cidade. Aí, até então, era só lá em casa, mas aí eu tive a ideia de ir pra feira. Minha cunhada, na verdade, que me deu a ideia. Porque ela já ia pra feira. E aí ela falou, se você for vendê-lo na feira, aí eu fui. Conversei com os responsáveis e fui participar da feira lá. E aí, o que aconteceu? Aí, eu vendia, do lado da rua, eu vendia o frango e eu tinha um amigo, Zé Maria, do outro lado que vendia café. Aí o Zé Maria comprou o maquinário do cunhado dele e pediu para que eu ficasse na barraca dele, vendendo para ele durante um tempo que ele precisava se adaptar aqui em Patos. Aí eu fiquei trabalhando para ele há algum tempo. Mas e o frango? Como é que você fez? Porque aí você tinha o frango do outro lado da rua e dando uma ajuda pro amigo do café. Meu marido é B. A paixão? É paixão. Meu marido, que ele, até então ele trabalhava na roça, de socorro para ele também. E aí ele vinha da roça e ficava na barraca do frango para mim. E aí você conseguiu ajudar seu amigo e manter a venda do frango. Isso. E foi quanto tempo assim? Foi uns 2 meses, mais ou menos. Era só era só uma ajuda para ele vir cá. Mas virou 2 meses de ajuda. Isso. Mas e aí, como é que você fez? Porque o Zé Maria falou que não ia voltar. Isso. Aí nisso o Zé falou que não ia mais voltar. Falou, Irene, eu quero passar o negócio para frente. Eu quero entregar para você. E eu, não quero não. Não quero, porque como é que eu vou fazer? Eu não sei torrar café, eu não sei mexer com café. Eu não tenho nem carro, porque até então a gente usava o carro que a minha sogra tinha emprestado. Todo final de semana nós pegava o carro emprestado, gente, era uma loucura. E sua sogra era sua vizinha, pelo menos? Não, a minha sogra morava na roça, lá onde o meu marido tirava o leite. Então, pegava o carro da sogra na roça para vender um frango, você nem sabia, você prendeu. Meu, aí chega o café para você comprar. Aí chegou o café para comprar. E aí eu falei com o marido, falei, paixão, o Zé quer vender o maquinário dele e ele quer que a gente compra. E não, nós não tem dinheiro. Falei, Aí a gente tinha uma reserva, foi com as vendas do frango, eu tinha 10 mil reais. Eu trabalhei com frango um ano, deu um ano certinho, aconteceu essa oferta do Zé. E aí eu falei, nós tem 10 mil, vamos ver com o Zé o que ele quer. Aí a gente foi lá conversar com ele e ver o que ele queria, valores. Ele pediu 18 mil reais. E aí? Aí que a gente falou, não dá, nós tem 10. Não só tem 10, não tem como. Tá. Aí nós falamos com eles, não dá, nós não tem esse dinheiro não. Ele, não, vê o que vocês fazem. Eu falei, tá bom. Aí a minha sogra me emprestou 4 mil. A santa sogra, que é a mesma do carro, viu, gente? Isso, a Paulina.
A Paulina, minha sogra, me emprestou 4.000. Eu tinha 14. Minha mãe, fui na minha mãe, pedi 2.000 emprestado para ela. Minha mãe emprestou. Foi o meu 16. Mais uma vez, humilde, pedir ajuda, gente. Eu sou agradecida a cada uma dessas pessoas. Deus abençoe cada uma delas. Amém. Aí pedi minha mãe esses 2.000, ela emprestou. Já tinha 16. Voltei no Zé. Zé, eu só tenho 16. E agora? Ele, não, tudo bem. Paga do jeito que você quiser, quando você quiser, quando puder, tá tudo bem. E aí, a gente foi lá, aprendeu a torrar, todos os macetes. A gente começou a trabalhar com café. E ir pras feiras. Não, até então era só a feira do PO. Ah, tá. E aí você largou o frango? Isso, aí já não conseguia mais conciliar o frango e o café. Sim. Demandava muito tempo. E como eu tinha um bebê pequeno, não dava. Sim. Aí, até então, foi só a feira de Presidente que a gente trabalhou. Aí você começou a vender, antes vendia um saco? Vendi um saco, foi para 2, 3 sacos durante a feira e foi aumentando. Aí meu marido até então trabalhava lá na roça com leite. E aí ele falou, e se a gente expandir? Se aqui tem feira, as outras cidades também têm. Só que a gente tem uma combina com o Zé. A gente trabalha a área de Presidente, Lagoas Grandes, São Pinheiro, Paracatu, a gente cresce para lá. E vamos deixar o Zé trabalhar do outro lado. Sim. Tanto é que o nosso café, ele não é conhecido aqui em Patos. Porque o nosso público é daquela região de lá. Sim. E aí vocês começaram? Aí a gente começou. Mas você falou que você não tinha carro, como é que começou a fazer? Gente, essa mulher é demais, Ela imagina assim, o tempo todo da vida dela, é muito providência. Aí, até então, eu usava o carro emprestado da sogra, né? Pra levar as coisas pra feira, pra levar o frango, pra levar o café. Aí, como ele teve a ideia, a gente precisava de um segundo carro. Sim. Porque era a feira do PO e a outra feira. Só um minutinho. O Lucas tá querendo um café. Ó, o cliente tá aqui, ó. Nós tá aqui na entrevista, ó, e o cliente aqui, ó. Aqui, ó, Lucas. Você tava esperando? Estou aqui tomando café, ouvindo a história da Irene, né? Até me confundiu com a minha história. Eu posso contar aqui para você? Pode, vamos lá. Depois eu vou te perguntar ela. Então, estou do outro lado ali com o Mel, lá de Caramanel. A sua história não parecia com a minha, que ele luta. Você falou que, graças a Deus, perdeu o emprego, né? Então, aconteceu mais ou menos isso comigo. Você também foi demitido? Não, eu tive uma relação de despejo. Não, você vai me contar essa história depois. A gente quer ouvir a sua história também, Lucas. E aí, amiga, você não tinha um carro, você precisava arrumar outro carro, e aí? A gente fez um financiamento. 6 mil reais de financiamento. Compramos um golzinho. Daquele jeito. Não vou falar a palavra. Compramos um golzinho bem fuleirinha, tadinho. Pra meu marido fazer a feira. Aí ele ia pra Lagoa Grande. Aí foi, beleza. Aí, nisso que eu fazia PO, a gente foi fazer a feira do Varjão também. Uhum. Aí eu fazia PO sábado, Varjão no domingo. E aí um dia ele falou assim, e se a gente for na feira de João Pinheiro? Vai lá, vamos ver como é que é. E ele foi. No que ele foi, ele voltou. Aí ele voltou todo feliz. Falou, nossa, a feira de João Pinheiro é enorme, é uma beleza. Então, vamos fazer o teste. Ele conversou com os responsáveis lá. Não, mas peraí, essa parte, gente, ela é muito boa. Porque aí vocês deixaram Varjão para ir para João Pinheiro, porque tinha mais oportunidade, a estrada é melhor também, né? Isso, é. A viabilidade era melhor do que a escolar. Aí seu marido chega lá no João Pinheiro. Conta essa história, gente, é muito boa. Conta ela. Aí, nisso que ele foi em João Pinheiro pra ver lá com os responsáveis, ele chegou, a feira lá é enorme. Quem não foi, vai lá visitar a feira de João Pinheiro, pessoal, na Praça Redonda. E aí ele chegou e foi, tinha uma senhorinha na feira e ele chegou nela. Falou, eu queria falar com o responsável da feira. Ela falou, você tá falando com ela? Gente. Foi assim, é Deus, é perfeito. Perfeito. Não, ele é maravilhoso. E aí? Aí ele conversou com ela, falou, você pode vir já no próximo final de semana. Aí meu marido foi para João Pinheiro, eu até então ia para o Varjão. Deixei o Varjão porque a gente conciliou o melhor local. Porque Lagoa Grande tinha barracão, banheiro, era melhor para mim. Aí a gente só mandava o café pro Varjão.
Isso que a gente só mandava para lá. Eu fui para Lagoa e meu marido ia para João Pinheiro. Aí ele dormia no posto, Olha aí, de sábado gente. para domingo, porque lá tem feira 2 dias da semana. E ele dormia no posto lá, dentro do gol. Dentro do golzinho, pessoal. Isso, com as máquinas, com café, com tudo, porque lá tinha que levar tudo, né? A gente carrega as máquinas. Sim. Porque nas feiras a gente moe ele na hora para os clientes, sabe? Aham, Então aí ele dormia dentro desse gol e foi assim. Aí depois passou uns 6 meses, eu acho. A gente fez amizade, né? Um amigo nosso lá de João Pinheiro, que também era feirante, chama Leandro. Leandro Valdirene, abraços para vocês. Eles tinham uma casa na cidade, eles moravam na roça, sim. produziam na roça, e aí eles não ficavam na cidade. E eles falaram, não, se você quiser, você pode dormir lá na casa da cidade. Aí eles cederam a casa pro meu marido dormir. Louvado seja Deus por eles. Nossa Senhora, tá bom. E aí cederam a casa e meu marido até então usa essa casa para dormir de sábado para domingo lá em Portugal. Amiga, muita história, né? Nós podemos ficar aqui até amanhã. É longa isso. Mas assim, nessa trajetória toda, o que foi mais difícil para você? Mais difícil. O que é mais desafiador? Porque tem muita coisa, né? Muito desafiador. Você fazer clientela. Sim. Criança pequena, porque até o Henrique era pequenininho na época. Sim. Porque quando eu comecei com o frango, ele tinha 7 meses. Depois, um ano depois, eu fui pro café, ele tinha 1 ano e pouquinho. Então ele era pequenininho. Sim. Aí eu deixava ele com a minha sogra, ele e a minha filha, porque eu tenho 2 crianças. E aí, o desafio maior é fazer clientela, você conseguir se adequar, né? Porque com família não é fácil. Você Sim. carrega menino e um carro que estraga. Ah, gente, eu quitei o golzinho depois, tá? Devolvi o carro pra sogra, paguei os 4 mil da sogra, devolvi o juro da minha mãe, paguei minha mãe. Acertei com todo mundo, tá? Com Zé Maria. Com Zé Maria. Zé Maria é um anjo. Zé Maria, obrigada. Ai, o que mais? E aí, nesse desafio todo, porque assim, quando a gente vai prosperando, parece que foi muito fácil, né? Parece, verdade. Mas graças a Deus você teve uma rede de apoio que te ajudou. E o seu marido, né? Verdade. E como é que você ia Meu fazer? marido é um parceiro. Deus abençoe meu marido. Amém. Amiga, aí já são 7 anos nessa Já são trajetória. 7 anos. E o que você fez do golzinho? O que eu fiz o quê? Do golzinho. Tá lá na roça, menina. Funciona que é uma beleza. Mesmo? Melhor que muitos carros, não. E você trabalha com ele? Quando precisa, agora ele é só o socorro. Ah, estragou. Ah, é porque a gente depois trocou de carro. Meu marido agora usa uma caminhonete e eu uso uma palha. Olha isso! E aí, a hora que, por exemplo, deu um PT na palha, corre, pega o gol. Deu um PT na caminhonete, corre, pega o gol. E ele é o socorro. Ah, ele vai ficar de estimação. Inclusive, eu tenho que agradecer a minhas irmãs, em especial a Dórica, porque a Dórica faz as nossas embalagens. Olha só. Porque a nossa embalagem, ela tem um plástico por dentro e é selada. A gente tem uma seladora, né, a quente, que sela a embalagem aqui dentro e depois vem essa por fora. E ela que faz todo esse processo. E ela garante a qualidade do café. Isso. Qualidade. E o quanto Deus foi importante nesse processo todo? Porque assim, prosperar, quem não quer é comprar um carro, 2, crescer, evoluir. Mas o quanto Deus te ajudou nisso tudo? Ah, Deus foi maravilhoso nisso tudo. É 100% Deus, porque se não fosse por ele eu não teria nada. Eu sou nada sem Deus. Então Deus pra mim, eu não posso falar em Deus, gente, que eu choro. Eu também choro, você não chora, eu choro. Deus é maravilhoso. E ele escuta os pedidos da gente. É só você falar. E ele te ouve, ele responde. Deus é maravilhoso. Então, a falar de Deus eu não tenho palavras. E nessa trajetória toda, o que você mais gosta? Eu gosto desse contato. Bom dia. É tão gostoso o cliente chegar e você falar bom dia, porque eu falo bom dia porque como as feiras de manhãzinha, então é sempre bom dia. Bom dia, sabe? É gostoso. E o cliente fala, eu quero um café. Sabe? Esse contato pessoal, eu gosto. Eu amo. E eu amo cada um dos meus clientes. Deus abençoe cada um de vocês. Multiplica bastante para cada um.
Agora nós vamos jogar. Amiga, e se você puder, você pode dar um conselho para um monte de mulheres que estão nos ouvindo, às vezes foi demitida, estão desempregadas, não sabe por onde começar de novo. O que você dá de conselho para elas? Primeira coisa, fala com Deus. Ele vai te ajudar. Segunda, não desiste. Se eu tivesse desistido lá na primeira vez que o campo ficou branco, hoje eu não ia estar aqui. Né? Agradeço a Emater também pela oportunidade, os parceiros, o pessoal. Gente, é todo mundo tão gente boa. Todo mundo aqui vende café. A Ceci deve ter mostrado os outros. Pode te mostrar, Gal. Isso. E aí eu vou lá, toma do amigo, o outro vem cá, e a gente conversa, traz informação, isso é muito bom. E eu só tenho a agradecer a cada um de vocês. Então, fala com Deus e não desiste. Não desiste. Não desiste. Vai, venha para as obras. Obrigada, amiga. Eu Eu vou deixar aqui no vídeo o contato da Irene para ir nas feiras de Peola, Lagoa Grande e João Pinheiro, se for o café dela. Vai lá comprar café imperial.